de fato uma mentalidade de equipe. Né? Então acho que isso faz diferença, né? O Simon tá me olhando ali, tipo, nossa, é isso, mas também tem aquilo. Ouvindo vocês falarem sobre a questão da segurança, né? Por que às vezes a gente percebe colaboradores dentro da empresa que começam a fazer coisa que não deveria? Além de não saber o seu lugar, esse indivíduo está inseguro. O indivíduo inseguro no trabalho, ele gosta de mostrar serviço. Aí ele quer fazer mais coisas além daquilo que está dentro das qualificações dele, das competências dele. Em geral, ele passa a ser avaliado por aquilo que ele deixou de fazer. A função base, aquilo que era o principal, né? E aí você vai analisar isso, na matriz está a falta de segurança. Ele não se sente seguro no trabalho, né? Isso que a Sandy estava comentando, eu estava mesmo assim, puxa, eu estou fazendo conexões, né? Isso que a Sandy estava comentando aqui a respeito de sentir-se seguro na empresa, é fundamental então também que o indivíduo se sinta seguro em si, dono do seu próprio corpo, né? Uhum. Eu até disse recentemente nesse treinamento que você mencionou, o Crash, né? No encerramento dele, eu expliquei algo importante sobre a questão da educação grega. Os gregos acreditavam que o indivíduo ele tinha que começar a vida de estudos através das artes, da pintura, ter o máximo de contato com a literatura e depois ele ia cuidar da parte física, atividade física. Por quê? Para os gregos era importante que o sujeito, quando a mente exigisse uma postura firme para defender questões morais, o corpo tinha que responder. Então, quando a mente precisa, o corpo tem que responder. E aí, como a Sandy estava comentando bem, né? Hoje a gente vê dentro do ambiente de trabalho pessoas que não estão bem fisicamente. O corpo delas não vai responder às demandas do mercado. É como se a mente tivesse sido transformada na educação superior, na pós, mas quando o corpo precisa dar conta dessa transformação, ele está frágil, o sujeito se cansa fácil. O esgotamento mental começa a aparecer, é onde o indivíduo já não produz mais, é onde o indivíduo já não consegue dar conta das cobranças, sem sacrificar a família, sem sacrificar o esporte, sem sacrificar os filhos. Você sabe que você está falando, eu estou lembrando de como a gente pode estar voltado para o trabalho, mas como a gente falou no começo, né, nós somos um ser único. E nós temos várias vertentes, a gente tem muitas áreas na nossa vida. Então a gente tem o trabalho, mas a gente tem família, a gente tem o dinheiro, que a gente tem que pensar em como vai ganhar dinheiro, a gente tem nossas habilidades pessoais, a gente tem a saúde para cuidar e a gente tem a gente. A gente tem a gente como indivíduo, né? Então, eu acho que o mundo externo, a gente começa a agir proativamente e de uma maneira mais assertiva em relação ao mundo externo, quando o mundo interno também está bem equilibrado. Concordo com isso. E aí eu vejo, às vezes, outro dia eu ouvi uma pessoa falando assim, mas não dá para equilibrar tudo. Eu falei assim, mas não é para equilibrar tudo. Eu acho que a gente tem que encontrar um equilíbrio no desequilíbrio. Né? O sujeito. Ele tem que saber aonde, não é que você tem que pegar o seu dia, dividir em fatias iguais e que tudo tem que ter aquele mesmo peso. Não. Durante a semana eu tenho um maior tempo dedicado ao trabalho, mas não significa que as outras áreas da minha vida não sejam importantes. Então, na hora que eu for almoçar, eu posso escolher uma alimentação mais saudável. Né? Ao final do dia, eu posso escolher, em vez de só ir para frente de uma TV, ir para uma academia. No outro dia, eu escolho estar com os meus filhos num parque. Então, eu vou equilibrando a vida, as várias vertentes, as várias necessidades que a gente tem, as nossas várias obrigações, de uma forma desequilibrada. Eu gosto muito da imagem, toda vez que eu falo desse conceito, dessa ideia, de um surfista. Ele só se mantém em pé porque ele está se desequilibrando o tempo todo. Então ele está conseguindo o quê? Colocar pesos diferentes, ele vai sabendo os pesos. Obviamente que tem hora que eu preciso dedicar mais ao trabalho. Você vai lançar um projeto, você tem um novo produto, você tem alguma coisa que está acontecendo, você vai dedicar mais àquilo. Tem outros momentos que a nossa saúde chama mais, que a gente precisa se cuidar, que a gente precisa aí precisa entrar várias áreas, a alimentação, o sono, os hábitos saudáveis precisam ser incorporados no nosso dia a dia. Equilíbrio cognitivo. Equilíbrio. Então a gente tem aí várias vertentes e a gente tem que ser capaz de ter o que eu chamo de inteligência emocional. É a capacidade de saber equilibrar todas essas áreas de forma a você conseguir o resultado que você deseja como um todo. E isso talvez te proporcione
uma qualidade de vida melhor, um bem-estar e uma consciência de que você está fazendo o melhor dentro das várias áreas, né? E aí, quando eu estou falando disso, Sandy, você estava falando da parte física, né? Fiquei pensando, como que às vezes a gente não consegue dar importância, né? Assim, não consegue fazer a ligação, né, entre áreas, né? Por que a parte física é tão importante, né, para um trabalho, para eu conseguir atingir uma meta, né? E aí eu lembro que a gente vai falar um pouquinho mais do Crash, mas eu participei, né? Nós vamos falar daqui a pouquinho desse projeto, né? Que você fez lá atividades, né? Eu queria que eu já começasse a introduzir esse assunto. Atividades intensas com um grupo de gerentes. Vou pedir primeiro para o Simon dar uma contextualizada, né? O que é o Crash, Simon? O que essa primeira já teve, já existe, já está acontecendo? O que é isso? E como atividade física? Aí depois eu queria que você jogasse para Sandy. Por que nesse treinamento tem atividade física? Bom, legal. O Crash, ele é um programa de treinamento criado para ser executado ao ar livre, ao outdoor, como algumas pessoas chamam. E ele tem essa proposta de criar mesmo essa provocação física, tirar essas pessoas de dentro do escritório, tirá-los das suas mesas de trabalho, levá-los para o ar livre para que eles sejam ali provocados. Então existe uma provocação física, que em geral a grande falha do indivíduo hoje é esta. O ambiente de trabalho concentra-se em trabalhar, em produzir, cansar a cabeça, mas o corpo não fica cansado. Então a ideia do Crash é resgatar essa necessidade de sentir-se vivo para depois dar conta do trabalho. Então o Crash ele foi criado com essa pegada de fazer o indivíduo ser provocado fisicamente e depois com a parte cognitiva, com a parte emocional. Então as atividades físicas do Crash ficam a cargo da Sandy, né? Fala pra gente, Sandy. Isso é muito bom. É isso mesmo. Os executivos, o time, seja quem for, o público, eles ficam o tempo inteiro sob pressão forte e num ambiente fechado, né? Sem atividade. Então não tem aonde extravasar. Ele nem sabe o limite dele verdadeiramente. Então ele acha, né? Quando vem lá um gerente e fala, tem isso, eu não vou dar conta. E ele acha isso realmente, ele acredita e ele põe barreiras e limites, né? Nele próprio. Quando ele vai participar de um treinamento desse, aí fica enlouquecido. Por quê? Porque percebe que a competição é nata, né? Porque um líder, ele tem isso, uma competição dentro dele. Então, ele quer atingir, ele quer superar, ele quer... Isso tudo com atividade física, ele exercita, né? Exatamente, tanto mentalmente quanto fisicamente. Porém, fisicamente, em muitos casos, eles percebem a falha. E aí cai a ficha. Poxa, não consegui executar. E assim, vira uma tristeza, né? Na hora. E aí, dali pra frente, ele vai querer quebrar barreiras, ele quer fazer acontecer. Por quê? Porque cai na individualidade. Ele consegue enxergar, assim como o Daniel falou, ele consegue enxergar que virou uma unidade. Então, ele como unidade, como pessoa, como humano, tem falhas. E ele percebe ali. Tanto é que não consegue executar algumas até o final. Ou dentro da equipe dele, tá o gerente mais os funcionários. Não quer desapontar, porque lá fora na rua ele consegue levar. E lá dentro, talvez ele esteja fora de forma, com dores, com problemas ortopédicos, e ali ele não quer decepcionar a equipe. E aí ele vê que ele precisa de cuidados. Então, assim, ele sai um pouco, né? O Crash, ele veio para realmente sair um pouco daquele, assim, é o comum, convencional. As empresas contratam treinamentos convencionais. Não, ali é completamente fora do contexto e que geram resultados inesperados. Os resultados vêm com força, né, para as empresas depois, porque nós provocamos eles a saírem do limite. Eles sempre estão na empresa e estão acostumados esse mês é isso de meta. Lá fora ele não sabe o que vai acontecer, tanto é que vou dar uma pincelada. Algumas atividades, por exemplo, que acontecem com vendas nos olhos. Ele nunca imaginou ser conduzido por alguém com uma venda no olho. Então, peraí, sai daquilo da realidade e acho que entra numa caixinha que ele nunca imaginou. Então, quando a gente consegue acessar, aí vocês dois, como ótimos psicólogos, podem explicar melhor, quando ele consegue acessar essa caixinha de que ele nunca tinha ido até lá, o resultado é fora de série para ele. Ele foi além do que ele poderia, do que ele conhecia de limite dele. E aí ele rompe barreiras. E ele vê que não só limitações, mas ele tem potencialidades que às vezes ele nem sabe
é o sentir-se vivo. Exatamente. A pessoa entra numa rotina, ela fala assim, mas o que eu estou fazendo aqui? Então o creche coloca o sujeito com o pé no chão de novo. Em geral, a gente pensa que a realidade é o dia a dia, de trabalho, de rotina, de pegar filho na escola. Não, a realidade é a vida mais perto da natureza. A realidade é o homem mais em contato com a terra, mais em contato com o corpo físico, mais em contato com as próprias emoções, com ele desafiar a si mesmo. Então, quando a gente coloca, por exemplo, o indivíduo diante de uma situação em que ele não quer desapontar o líder dele que está ali perto, e ele quer mostrar que ele é competitivo, e está faltando algum elemento aí físico ou cognitivo, esse indivíduo se provoca. Exatamente. E aí eu ganho. E ele começa aí a possibilidade da superação. Peraí que já tá começando a ferver, tá ficando bom o papo, mas o Rodrigo tá me avisando que a gente precisa ir pro intervalo. A gente já volta já. Observatório Cultural volta já, aqui na MAC Rádio. Poços de Caldas é mais MAC. MAC Rádio. Se desenvolver é uma questão básica de sobrevivência e de realização. Conheça o programa Apadrinhe o Desenvolvimento de um aluno da APAE de Poços de Caldas e faça parte da história desta entidade que desde 1972 vem desenvolvendo as pessoas com deficiência e a aceitação destas na sociedade. Você vai se surpreender em ver como algo tão simples pode integrar de forma extremamente significativa a sociedade e a entidade na missão de desenvolver uma pessoa. Saiba mais sobre o nosso programa através do 35-3714-1326 ou por e-mail poçosdecaldas@apaemg.org.br. Vamos lá, apadrinhe o desenvolvimento de um aluno. Ecoterapia, todo mundo sabe o que é. O que talvez você ainda não saiba é que Poços de Caldas acaba de ganhar um novo centro de tratamentos interdisciplinares nas áreas da saúde, educação e equitação. Ecoterapia Poços de Caldas. Todas as patologias e limitações cavalgando lado a lado, cada vez mais perto de suas soluções. Aras Clube do Cavalo, Estrada da Cachoeirinha, em Poços de Caldas. Informações 99141-7432 ou facebook.com/Ecoterapia Poços de Caldas. Ecoterapia Poços de Caldas. A combinação perfeita. Combinação perfeita. MAC Rádio de músicas. Sabe por que eu confio na escola do meu filho? Porque eu confio no compromisso com a educação de qualidade. Porque conheço a dedicação dos professores. E porque a escola do meu filho utiliza o sistema positivo de ensino. Um sistema completo, com materiais didáticos e recursos digitais focados na aprendizagem. Agende uma visita e conheça todos os diferenciais. Porque educação se faz com confiança. Informações 371396. E aí lá não vai estar cortado, vai estar o programa inteirinho direto, certo? A gente tirou agora por conta da música, senão aí agora o Facebook corta a gente também por conta de direitos autorais, enfim, mas já volta, certo? Se vocês tiverem alguma pergunta, pode mandar aí. Tchau, obrigada. Grava. Quando eu voltar na música, eu vou falar da peça do João. Você não grava um videozinho? Eu falando da peça, para eu mandar para ele depois? Você me avisa quando você está pronta. Deu? Vamos voltar, Rodrigo?
Bem, pessoal, estamos voltando com o Observatório Cultural. Hoje a gente está falando sobre competência técnica, realização pessoal, sobre produtividade. A gente está entendendo como alcançar novos limites, como romper barreiras, né? Eu estou aqui recebendo a Sandy, educadora física especializada nas questões organizacionais. Estou recebendo também meu amigo Simon Hill, que é da área da filosofia, mas especialista em comunicação interpessoal nas empresas. E eu tenho, antes de voltar para o programa, queria dar um recado muito legal para quem a gente tem. O Observatório Cultural apoia qualquer forma de arte, as questões da cultura. No próximo dia 25 de outubro, aqui no município de Poços de Caldas, será apresentada a peça O Inspetor Geral, às 20 horas, no Teatro da Urca. É uma moçada jovem que está começando um trabalho na área cênica e na área do teatro, e que está despontando, se esforçando e se dedicando a produzir cultura aqui na nossa cidade. Então, quem puder prestigiar, né? A Sandy perguntou, falou no começo do programa, né? Eu gaguejo. A gente também gagueja, Sandy. Às vezes eu tropeço nas palavras, né? Então, 25/10, às 20 horas, na Urca, o Inspetor Geral. Vai lá, confere, dá uma força pro pessoal que está começando. E aí, aproveitando, deixar um forte abraço aí pro João, que é um amigo, que foi ele que pediu. João, tá aí dado o recado, tá bom? Valeu, abraço. Voltando então com o Observatório Cultural, a gente está aqui falando sobre as questões do trabalho. E a gente começou a falar do projeto aí do Simon, da Sandy, a respeito que tem o nome de Crash. Eu também vou me colocar, porque o Simon me convidou para participar como psicólogo, fazer as análises psicológicas dentro do projeto, né? As análises do comportamento, o que gera, o que a atividade física, o que o treinamento gera nas pessoas, né? E ele gera basicamente emoções, né? E a Deise já falou assim, eu quero falar sobre as emoções, né? Que o trabalho gera, né? Porque é a nossa área, né? Deise, o que você, a partir do momento ali das explicações da Sandy, do Simon, como é que a gente percebe, né? O que pode ser gerado quando a gente tem uma atividade, um treinamento como esse? Eu, na verdade, fiquei pensando até antes da atividade. Quais as emoções que eram envolvidas, que são envolvidas dentro dos profissionais, ficou horrível, mas pelos profissionais que estão inseridos dentro de um contexto que, assim como vocês explicaram, ele fica ali fechadinho dentro de uma redoma, né, na sala, na mesa, no computador, no qual acontece uma coisa muito natural, que inclusive não é culpa de vocês, né? As pessoas acomodam com a rotina, né? E o comodismo, ele acaba que ele gera as mesmas emoções e reações. Isso não é saudável, né? Então aí começa a se desenvolver, inclusive, patologias, né? Quando a gente, por exemplo, não está satisfeito ou está satisfeito com alguma coisa, isso tem uma durabilidade, né? A gente não... O nosso emocional, ele não fica, assim como eu falei antes, permanente em nenhuma emoção. A gente vai se modificando. E uma vez que o meu ambiente não tem mudança nenhuma, eu me sinto quase inútil emocionalmente ali. E entra um mecanismo muito automático, que eu denomino o nome de tortura mental, né? Eu passo a achar que eu não consigo produzir mais do que aquilo. E aí é o que vocês deram um nome muito bem dado de limites, né? Que são colocados por cada um de nós, né? Então eu não consigo correr no parque até ali, porque vai doer o meu joelho, porque vai doer, enfim, né? As pessoas vão colocando seus próprios limites. Então, assim, o que eu mais admirei desse treinamento, dessa atividade que vocês estão falando, é que vocês conseguiram, né, a partir dos resultados que vocês estão falando, a palavra que o Simon usou, que pra mim foi incrível, provocar, né? As pessoas, quando elas são provocadas, e mais do que provocadas, quando elas se permitem viver essa provocação, né? Que eu acredito, um dia quero até ver como é que funciona isso, deve ter um comecinho de negação, né? Em que as pessoas não se permitem viver algo novo, ou então olhar para os limites dela, porque é mais fácil fugir. O comodismo me permite não olhar para os meus limites, inclusive, né? Porque eu tô vivendo dentro deles, né? E aí, então, isso para mim foi o mais incrível de tudo que vocês falaram, é conseguir criar a possibilidade dessas pessoas se permitirem,
né? Então, porque elas se permitiram quebrar os paradigmas, quebrar tudo isso que vocês estão falando. E quando isso acontece, então assim, eu não lembro quem que fala, mas alguém que eu admiro muito, ou é o Karnal ou é a Monja Corrêa, um dos dois, que acho que é a Monja, que ela fala assim, que a diferença na vida tá na capacidade de apreciar os momentos e não de depreciar os momentos. E quando a gente tá no automático, a gente acaba depreciando os momentos, porque ele não é mais uma escolha. Eu não sei mais se tá fazendo sentido pra mim. Então eu preciso apreciar, inclusive, a minha dor no joelho, né? O Simon comentava que depois eles perguntaram com dor no corpo, mas quando que é o próximo? Se arrastando, mas querendo saber qual era o próximo. Fez sentido pra eles. Eles apreciaram o momento, inclusive com a dor, e tudo bem, né? A gente tá com o costume de falar, e tudo bem no final das contas. Então, assim, a dor no corpo, ela não precisa ser o ponto final, né? Ela pode ser a vírgula, e tudo bem. O que dá pra eu crescer com isso, né? Eu acho então, que a dor no corpo, pra eles, representa a vitória, sabia? Com toda certeza. Né? Sim, o esforço que eu fiz e que deu resultado. Exatamente. A dor no corpo é um troféu. Tanto é que a gente recebe, nossa, fiquei todo dolorido. Mas, quando que é o próximo, né? É o troféu. Talvez o que você está falando da dor no corpo é o resultado, né? Eu acho que o que as empresas buscam hoje nas suas equipes, o que elas querem, o que nós também como indivíduos, o que a gente quer é resultado, né? Então, quando você vai para uma atividade, para um treinamento, no qual você tem todo um processo acontecendo e você sente que houve uma transformação, que você ganhou conhecimento, você recebeu uma informação e aquela informação te transformou. Na hora que você faz uma atividade física e a tua musculatura reagiu àquilo, significa que houve transformação. Sim, e assim, até o mais interessante que eu acabei de perceber, né, enquanto eu fui escutando o Daniel, é que as pessoas conseguiram focar na solução e não no problema, né? Porque antes o foco estava na dor no corpo que ia me gerar, então eu não faço. E aí depois eles estão focados na solução, mas deu certo, mas eu consegui. Então, independente do problema, eu consegui olhar para a solução. Né? Uma coisa que o Simon queria comentar, a Daisy falou de uma coisa sobre a resistência inicial que se percebe num tipo de treinamento desse. Mas eu vou ter que fazer tal atividade. Há uma negação, não sei o quê. Durante o processo, é possível perceber como as pessoas vão gostando de estar participando daquela atividade, ela vai apreciando. E isso, eu entendo que vai ter um resultado pós-treinamento. O que você pode falar a respeito? E aí? A pessoa participou do treinamento, foi bacana, foi gostoso, deu dor no corpo, ela quer mais, mas e resultado prático? O que fica para a empresa que contrata o Crash? Perfeito. Nós fizemos após a primeira edição do Crash, que foi com esse grupo, né? Porque após a primeira com este grupo, porque eles estão querendo mais e existe margem para mais. Um caso que eu posso destacar é de um gerente comercial, ele no mês anterior, né, o mesmo período do ano passado, e no mês anterior ao treinamento, ele havia vendido 2 milhões e 100 na região dele. Após o treinamento, na primeira semana, ele vendeu 1 milhão e 400 mil a mais. Na semana seguinte. E deixa eu dar um dado aí curioso, Simon, se me permite. Era um que começou entrando com uma negação e depois se permitiu a vivenciar da melhor forma possível. Se jogou de cabeça, mas no começo começou com a negação. Eles estavam num hotel, nós caminhamos do hotel até o local do treinamento. Essa caminhada já serviu ali de aquecimento e ele foi 2 quilômetros reclamando, mas o meu joelho não vai aguentar. Mas eu estou com um problema na bacia, mas as minhas costas já estão doendo. Foco no problema. Foco no problema. Após o treinamento, ele vivenciou que era possível romper essa barreira. E na semana seguinte, ele apresentou um resultado cuja única variável que mudou foi o Crash. Que a região era a mesma, a equipe dele era a mesma, os problemas eram os mesmos, a dor no joelho e nas costas, na bacia eram as mesmas. Pioraram, né? Dor muscular, né? Depois, além de todas, tinha dor muscular. E o indivíduo conseguiu fazer algo que até então ele dizia que era impossível. Sabe por quê? Ele também se sentiu vivo, porque essa negação, não posso. Ele chegou lá, ele se jogou, se permitiu, viu que ele era capaz, vida. Ele voltou com vida. Vida, né? Então voltou com todo o gás. Comodismo. Saiu daquilo lá, ele mesmo se permitiu. E você, antes vou perguntar, o Daniel que tá fazendo as perguntas aqui, eu sei que você participou disso, o que você fez?
Lá, pode contar também. Eu me arrebentei todo também, fiquei com o corpo doendo também. Não, legal. O Simon e a Sandy fizeram o convite para eu participar fazendo uma análise psicológica do processo. Então a Sandy fazia atividade, o Simon fazia as colocações, ele direcionava os objetivos do treinamento e eu ia lá comentar, olha, o que está acontecendo é isso. Eu ia falar eu ia falar dos sentidos, das emoções que estavam sendo provocadas. Então, o que a gente teve, o Crash, então ele possibilita o indivíduo ser capacitado nas suas várias vertentes. A intenção é que ele seja provocado em suas várias competências. A equipe teve que estar muito forte, eles tiveram trabalho em equipe, a individualidade teve que estar forte, o corpo teve que estar forte, teve game lá em que eles tiveram que trabalhar as questões cognitivas, eles foram desafiados em questões morais, na hora da competição. Então, o que é uma totalidade. E aí, quando você fala, né, de resultados, até o Simon acabou de falar de resultados profissionais, financeiros, né? A gente abriu o terceiro bloco, eu escolhi trazer o Dire Straits, que é uma banda que eu adoro, falando de Money for Nothing, que era o seguinte: dinheiro pra quê, né? Dinheiro pra nada, né? Porque, na verdade, aí a gente percebe como assim, né? Muitas vezes você tem ali incentivos financeiros e as empresas não conseguem bater os resultados, mas aí a gente está dando a comissão, a gente está fazendo de tudo e não acontece. Mas é porque o dinheiro ele vai ser consequência. Ele não é meio, ele é fim para chegar de um processo. Ele é consequência de um processo de trabalho bem realizado. Se você tem um produto, você tem uma empresa, você tem o seu esquema de vendas, se você estiver bem capacitado tecnicamente e mentalmente, provavelmente você como indivíduo vai conseguir abranger todas as outras áreas. E aí os seus resultados serão inteiros e não parciais. Então eu acho que isso é bem bacana. O projeto, eu aceitei o convite e foi bem bacana de participar por causa disso. Porque no final, não era só uma questão assim, né? Vamos ganhar mais dinheiro, vamos fazer isso. Não, era isso que vocês usaram várias vezes. O Simon falou e a Sandy acabou de falar. As pessoas se sentiram vivas. Isso, se sentiram íntegras, elas se sentiram então, e aí elas tiveram as sensações de comprometimento, de entusiasmo, de que a empresa pode ser um lugar sim, onde elas se realizam pessoalmente e profissionalmente. Então você acaba trabalhando o indivíduo como um todo. E eu acho que, e aí eu fiquei muito feliz de participar com vocês do projeto, porque isso me está de encontro com os meus valores, que é o seguinte, é pensar o indivíduo como um todo, e aí enquanto indivíduo ele completa um time, né? Gente, bacana demais, daria pra gente continuar falando assim, a gente percebe pessoas apaixonadas aqui, a Sandy, o Simon, mas a gente tá chegando no finalzinho, né? Sandy, muito obrigado. Passa rápido, né? Então, antes de nos despedirmos, Simon, os seus livros, como é que as pessoas que estão nos ouvindo podem adquirir? Bom, através do site, que é o simonhill.com.br, SYMONHILL, simonhill.com.br, ou o site da minha empresa, que é apalestra.com, aí neste caso sem BR, www.apalestra.com. Os livros estão lá no site, na área autoridade no assunto. A pessoa pode acessar o site, clicar lá, ela vai ter lá um resumo do livro, características, né, aspectos técnicos da obra, e aí ela pode escolher o livro que ela quiser. E é através daí também desse site, nesse momento, que se alguém estiver ouvindo e gostou da ideia do Crash e quiser conversar mais a respeito, saber como pode ser por esse canal também. Pode entrar em contato com a gente lá. Tem algum número de telefone? Tem, vou passar o WhatsApp, 359-8886-2679. 359-8886-2679. A gente está à disposição daqueles que se interessarem por quebrar paradigmas e superar aí limites. Legal. Sandy, muito obrigado. Foi Obrigada show de bola. Adorei estar aqui com vocês falando um pouquinho sobre isso. Daria aí mais uma hora de conversa, né, Deise? Com certeza. Adorei, viu? Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer receber você aqui, Simon. Muito obrigada. Parabéns pelos 10 anos aí de caminhada. Espero que tenha vida longa todo o trabalho que vocês estão fazendo, porque tem todo um brilho no olhar envolvido quando vocês estão falando disso. Bom, muito obrigada. Obrigado. Eu que agradeço. Agradeço Daniel, agradeço Deise.
Agradeço o Rodrigo, tá, pela recepção, a hospitalidade de vocês aqui na casa de vocês. Foi muito bom estar aqui. Gente, para vocês também, ouvintes, um beijo, bom fim de semana e obrigada por ter acompanhado a gente até agora. Deise, hoje foi? Hoje foi, Dani. Show de bola, né? Ao fundo aí você tá ouvindo outra música que eu gosto muito, Mrs. Robertson, do Lobo, trilha sonora do filme O Lobo de Wall Street, que é aquela coisa, né? Precisamos estar capacitados, precisamos conseguir atingir as metas. E esse foi o Observatório Cultural, compreendendo que é um todo, a gente é o resultado de uma vida bem vivida. Gostou? Acesse e curta a nossa página do Facebook Espaço Vida Consciente, nosso Instagram, Programa _Observatório Cultural. Você pode ouvir este e outros temas do Observatório onde e quando quiser. É só acessar os podcasts no site da MAC Rádio. Apoio técnico, Rodrigo Albert. Até a próxima. Fiquem bem.